Existem caminhos para nos aproximarmos da discussão que procurou estabelecer Nikos Poulantzas a respeito do Estado. Um desses caminhos é o texto que envolve o debate de Poulantzas com Ralph Miliband a propósito da referida questão. Texto este que tem por título O Problema do Estado Capitalista. Procuraremos resgatar neste vídeo alguns pontos fundamentais que orientam a reflexão poulantzasiana. Não entraremos aqui nos elementos minuciosos do debate que envolvem tanto a contra-argumentação de Poulantzas ao livro de Miliband, muito menos a refutação de Miliband aos argumentos levantados por Poulantzas. Isto envolveria uma leitura prévia do livro de Miliband, O Estado na Sociedade Capitalista. Vamos procurar, para efeito de esclarecimento, resgatar tão somente alguns elementos que configuram a problemática do Estado em Nikos Poulantzas. É importante observar, neste sentido, que Poulantzas está procurando estabelecer uma leitura do Estado que rompa tanto com a perspectiva funcionalista, quanto com o marxismo empobrecido, ou o marxismo enrijecido, produzidos pela Segunda e Terceira Internacional, assim como ele está procurando romper ou superar uma leitura meramente jurídica do Estado. Neste sentido, ele abre a discussão neste texto, observando que a teoria do Estado e do poder político tem sido negligenciada pelo pensamento marxista. Na obra de Marx, essa omissão, mais aparente do que real, é devida principalmente ao fato de ser o seu objetivo principal, portanto, o objetivo de Marx, o seu objetivo principal teórico, o modo capitalista de produção, dentro do qual a economia não apenas desempenha o papel determinante em última instância, mas também o papel dominante. É fundamental, Poulantzas, colocar a questão da determinação em última instância em relevo. E isso em razão de que uma certa teoria marxista empobrecida passou a tratar o econômico como determinando tudo, quando, na realidade, Marx e Engels assinalaram que o econômico, em última instância, determina. Engels, em suas cartas de maturidade, chega mesmo a falar em uma autonomia relativa do Estado. Portanto, na obra de Marx, esta omissão ela é muito mais aparente do que real. E se aparece que, ou se assemelha que Marx negligenciou a questão do Estado, isto se deveu principalmente, portanto, ao fato de que o objetivo teórico principal de Marx era compreender o modo capitalista de produção, dentro do qual a economia não apenas desempenha o papel determinante em última instância, mas também o papel dominante. Poulantzas observará ainda que, dentro desta perspectiva, o que fez Marx foi concentrar-se no nível econômico do modo de produção capitalista, não tratando especificamente de outros níveis, como o Estado. Estuda esses níveis apenas através de seus efeitos sobre a economia. Lembremos que, para Poulantzas, existem 3 grandes níveis que possuem uma certa autonomia relativa, que é o nível ideológico, o nível econômico e o nível político, ou as instâncias ideológica, política e econômica. No caso aqui, Poulantzas está procurando demonstrar que não houve um tratamento específico de Marx
a respeito do Estado e suas contradições internas, uma vez que a preocupação era, antes de tudo, compreender o que o modo de produção capitalista significava em sua estrutura, em suas determinações. A ausência de uma reflexão específica sobre o Estado nos textos marxianos e engelsianos fez com que a questão do Estado acabasse sendo negligenciada pelo marxismo posterior, salvo exceção o caso de Antônio Gramsci. Dirá Poulantzas que a ausência de um estudo do Estado deve-se ao fato de que a ideia dominante que passou a predominar no interior do marxismo foi o economicismo, ou seja, a tendência a reduzir tudo ao econômico, portanto, às relações de produção mais imediatas. O economicismo define, portanto, Poulantzas, o economicismo considera outros níveis da realidade social, leia-se o ideológico e o político, inclusive o Estado, como simples epifenômenos redutíveis a uma base econômica. Seria um pouco como considerar a realidade como reflexo do econômico, ou seja, tudo que acontecesse no campo do supraestrutural nada mais era do que um reflexo imediato de como estava constituída a base econômica. Portanto, o economicismo considera outros níveis da realidade social, inclusive o Estado, como simples epifenômenos reduzíveis a uma base econômica. Um estudo do Estado, neste sentido, tornava-se supérfluo. Toda alteração, uma vez que toda alteração no sistema social ocorreria, em primeiro lugar, na economia. E a ação política deve ter na economia o seu objetivo principal. Por outras palavras, na medida em que o econômico explica tudo, era desnecessário voltar a atenção para pensar a particularidade do Estado e as várias formações estatais. Para Poulantzas, o economicismo determinou a omissão de uma teoria do Estado na Terceira Internacional, e essa relação economicismo, ausência de teoria do Estado, é evidente nas análises que foram produzidas naquele período sobre o fascismo, uma vez que os sintomas principais da política stalinista situam-se na relação entre o aparelho do Estado e o Partido Comunista na Rússia, por exemplo, é compreensível que o estudo do Estado tenha permanecido como um tópico proibido por excelência. Neste sentido, observará Poulantzas, em se tratando de um assunto como a teoria do Estado, a teoria marxista precisa ainda ser escrita. Para Poulantzas, ocorreu que uma certa e uma longa tradição marxista tem considerado o Estado como um mero instrumento manipulado arbitrariamente pela classe dominante. Isso conduz, no entanto, a uma armadilha, uma vez que se impossibilita, por esse caminho, de explicar o complexo mecanismo do Estado nas suas relações com a luta de classes. Portanto, Poulantzas está procurando superar uma leitura mais clássica no interior do pensamento de Marx e também do marxismo, que vai trabalhar como o Estado sendo um instrumento do qual se vale a classe dominante para fazer valer os seus interesses. Isso não significa dizer que, para Poulantzas, o Estado não tenha conteúdo de classes, e sim que é necessário pensar o Estado como correlação de forças, onde os interesses
do que Gramsci chamava, por exemplo, de as classes subalternas, também fazem pressão no interior do Estado e de seus aparelhos. Portanto, pensar o Estado não apenas não como um instrumento, e sim como um âmbito no qual se dão correlações de forças. Para Poulantzas, portanto, esse Estado só pode servir à classe dominante na medida em que for relativamente autônomo das diversas frações de classe, para poder organizar a hegemonia da totalidade da classe. Aqui está trabalhando a ideia do Estado como capitalista total ideal, ou seja, para organizar os interesses das várias frações de classe, o Estado e seus aparelhos precisa de uma certa liberdade para fazer com que os interesses do capital possam ser produzidos e reproduzidos. É uma ideia que encontraremos também em Ernest Mandel, no livro Capitalismo Tardio, sobretudo no capítulo 15, onde ele procura apontar como que o Estado precisa dispor de uma certa liberdade para organizar os interesses das frações de classe, uma vez que, se apenas um desses interesses estivesse representado, todos os interesses da classe burguesa seriam prejudicados, das outras frações burguesas seriam prejudicados. Portanto, o Estado atuaria como uma forma de capitalista total ideal, organizando os interesses do conjunto da classe e, portanto, das frações que compõem este conjunto. Prossegue Poulantzas, observando que o aparelho do Estado forma um sistema objetivo de ramificações especiais, cujas relações apresentam uma unidade interna específica e obedece, em grande parte, à sua própria lógica. Cada forma particular de Estado capitalista é caracterizada por uma forma particular de relações entre os seus ramos e pela predominância de um ou alguns desses ramos sobre os outros. E ele fornece exemplos neste sentido. O Estado liberal, Estado intervencionista, o bonapartismo, a ditadura militar ou o fascismo. Porém, cada forma particular do Estado capitalista deve ser referido em sua unidade às modificações importantes nas relações de produção e a fases importantes da luta de classes. O capitalismo competitivo, o imperialismo, o capitalismo de Estado. Somente depois de ter estabelecido a relação de uma forma de Estado com uma unidade, isto é, uma forma específica do sistema, do aparelho do Estado, como um todo, com o exterior, é que poderão ser estabelecidas as relações internas respectivas e mútuas das ramificações do aparelho do Estado. Portanto, é insuficiente para a análise simplesmente falar em Estado capitalista. É necessário identificar qual é a forma assumida pelo Estado capitalista e mesmo como que se dá a luta de classes no interior de cada uma destas formas do Estado capitalista. E prossegue Poulantzas. Uma mudança de posição significativa no ramo predominante do aparelho do Estado, ou na relação entre os diversos ramos, não pode ser estabelecida diretamente pelo papel exterior deste ramo, e sim pela modificação de todo o sistema do aparelho do Estado e da sua forma de unidade internacional como tal. Uma modificação que é devida às mudanças nas relações de produção e ao desenvolvimento da luta de classes. Portanto, o Estado não é uma instância estática. Pelo contrário, a dinâmica da luta de classes determina também como que o Estado vai se conformar, ou a conformação do Estado, por sua vez, também aponta para como
vai se dar a dinâmica da luta de classes. Não existe a ideia geral de que o Estado capitalista é o Estado da classe dominante. É necessário observar e investigar como que a classe dominante organiza o seu Estado para fazer com que os seus interesses se realizem. Nesse sentido, observará Poulantzas, a mudança na forma do Estado deve ser estudada nas mudanças profundas na articulação da economia e com a organização política da sociedade. Portanto, Poulantzas, ao criticar o economicismo, não está negando a importância fundamental do econômico, e sim buscando estabelecer as articulações complexas que há entre o econômico, o político e também o ideológico. Assim, a mudança na forma do Estado deve ser estudada nas mudanças profundas na articulação da economia e com a organização política da sociedade. A designação de qualquer Estado como o agente puro e simples do grande capital só pode levar a interpretações falseadas no sentido de simplificadas e que não permitem efetivamente compreender o que é o poder de Estado, sobretudo o poder de Estado no mundo moderno. Lembremos que Poulantzas está procurando problematizar o Estado naquela fase que ele chama de período imperialista do capital, e que muitos chamarão por período monopólico do capital. Prossegue Poulantzas, voltando a sua atenção para a questão dos aparelhos ideológicos. Dirá ele, a tradição marxista clássica da teoria do Estado procura principalmente mostrar o papel repressivo do Estado, no sentido de repressão física organizada. Há apenas uma exceção notável, Gramsci, com a sua problemática da hegemonia. Lembremos que hegemonia não é apenas o momento no qual se domina, mas é o momento também no qual a classe que domina consegue impor os seus interesses à classe dominada, de tal modo que esta classe dominada aceite os interesses dos dominantes como sendo interesses legítimos. Pensemos, por exemplo, o discurso que se estabeleceu alguns anos atrás a respeito da reforma da Previdência. Criou-se toda uma contextura ideológica para penetrar nas grandes massas a ideia de que, se não fosse feita a reforma da Previdência, simplesmente no futuro não haveria como remunerar os aposentados. Resultado, quase 80% dos entrevistados concordavam com uma reforma da Previdência por considerarem que, se isto não fosse feito, lá na frente, os trabalhadores seriam prejudicados. Isto é um momento da hegemonia. Se interioriza naquilo que Gramsci chamava por classes subalternas, os valores e o ideário dos dominantes, fazendo com que os dominantes consigam dominar sem ter que usar necessariamente a força bruta. Prossigamos aqui com Poulantzas e suas reflexões a respeito dos aparelhos ideológicos. Dirá ele, a ideologia existente nas ideias, costumes ou moral pode estar corporificada nas instituições que pertencem ao sistema do Estado, enquanto dependem principalmente do nível ideológico. Demos ao conceito de Estado, até hoje, um sentido restrito, ao considerar as principais instituições repressivas como parte do Estado e ao rejeitar as instituições cujo papel predominante é ideológico, colocando-as fora do Estado. Portanto, há uma concepção restrita do Estado. Poulantzas está propondo uma concepção ampliada do Estado, onde se veja o Estado não apenas nos seus aparatos repressivos, mas também nos seus aparatos ideológicos de construção da hegemonia. E prossegue Poulantzas.
O sistema do Estado é composto de vários aparelhos ou instituições, das quais algumas têm um papel especialmente repressivo, no sentido mais amplo, e outras têm um papel principalmente ideológico. As primeiras, ou seja, aquelas que têm a dimensão essencialmente repressiva, as primeiras constituem o aparelho repressivo do Estado, isto é, o aparelho do Estado no sentido marxista clássico do termo, ou seja, governo, exército, política, tribunais e administração. As últimas, portanto, aquelas que vão compor o terreno ideológico, as últimas constituem os aparelhos ideológicos do Estado, tais como a Igreja, os partidos políticos, as uniões sindicais, com exceção do Partido Revolucionário ou das organizações sindicais revolucionárias. Integram também este terreno ideológico as escolas, os meios de comunicação de massa, tais como jornais, rádio, televisão. E hoje poderíamos acrescentar as redes sociais, as mídias sociais. E, de certo modo, também, diz Poulantzas, a própria família. O aparelho repressivo do Estado, prossegue ele, possui uma unidade interna rigorosa, que governa diretamente as relações entre os diversos ramos desse aparelho. Já os aparelhos ideológicos do Estado, por seu lado, por sua função principal, que é a de incutir e transmitir a ideologia, possuem uma autonomia maior e mais importante. Nesse sentido, prosseguindo a reflexão, Poulantzas, ele faz uma espécie de pergunta, ou elabora uma pergunta. Por que falar de aparelhos ideológicos do Estado como parte componente do Estado? E ele procura responder a esta questão elencando 4 pontos. Primeiro ponto, se o Estado é definido como a instância que mantém a coesão de uma formação social e que reproduz as condições de produção de um sistema social através da manutenção da dominação de classe, obviamente, as instituições em questão, portanto, os aparelhos ideológicos do Estado, executam exatamente as mesmas funções. Ponto 2. A condição para a existência e funcionamento dessas instituições ou aparelhos ideológicos é o próprio aparelho repressivo do Estado. Se é verdade que o seu papel é principalmente ideológico e que o aparelho repressivo do Estado não interfere geralmente de forma direta no seu funcionamento, é verdade também que esse aparelho repressivo está sempre presente, defendendo-os e sancionando-os, e, finalmente, que a sua ação é determinada pela ação do próprio aparelho repressivo do Estado. Ou seja, o fato de existir o aparelho ideológico do Estado não elimina a necessidade de que se mantenha o aparato repressivo do Estado, a fim exatamente de manter coesa a própria ideologia que se procura veicular. Ponto 3. Embora esses aparelhos ideológicos possuam uma autonomia notável entre si e em relação ao aparelho repressivo do Estado, sem dúvida, pertencem ao mesmo sistema do aparelho repressivo. Ou seja, a ideologia ela não é democrática, ela apenas busca reforçar os mecanismos que mantêm a estrutura de classes de pé. Toda modificação importante na forma do Estado repercute não apenas nas relações mútuas do aparelho repressivo do Estado, mas também nas relações mútuas entre os aparelhos ideológicos do Estado e nas relações entre estes e o aparelho repressivo. Portanto, aparelho ideológico e aparelho repressivo não são 2 momentos estanques e separados.
Pelo contrário, formam uma unidade necessária para garantir de pé uma determinada formação social, no caso que Pulantzas está investigando, uma determinada formação social capitalista. Lembrando que o capitalismo ele vai assumir várias formas ao longo do seu desenvolvimento. Vamos ter o capitalismo na sua fase concorrencial, na sua fase monopólica, na sua fase comercial e assim por diante. Ponto 4. Quarto e último ponto levantado por Pulantzas. Uma revolução socialista não significa apenas uma mudança no poder do Estado, mas deve também quebrar, isto é, mudar radicalmente o aparelho do Estado. O marxismo clássico considerou necessário aplicar a tese da destruição do Estado não só ao aparelho repressivo, mas também aos aparelhos ideológicos do Estado. Dada a autonomia dos aparelhos ideológicos do Estado, isto não significa que todas devem ser quebradas do mesmo modo, isto é, da mesma forma e ao mesmo tempo que o aparelho repressivo do Estado, ou mesmo que qualquer uma delas deva ser destruída. Significa que a destruição dos aparelhos ideológicos tem como pré-condição a destruição do aparelho repressivo que a mantém. E conclui Pulantzas: o advento da sociedade socialista não pode ser conseguido quebrando apenas o aparelho repressivo do Estado, enquanto são mantidos intactos os aparelhos ideológicos, tomando-os como são atualmente e apenas mudando a sua função. Com estes elementos, Pulantzas encerra suas considerações gerais a respeito do Estado. Ao longo deste texto, ele vai apontando quais seriam os limites também da teoria de Ralph Miliband. O que fizemos aqui é uma exposição para resgatar fundamentalmente qual é a ideia de Estado com a qual Pulantzas está procurando trabalhar em seus estudos. Ou seja, uma ruptura com a ideia do Estado instrumento e o esforço para pensar o Estado como um Estado ampliado, aquele no qual a força convive com o consentimento, em que os aparelhos de dominação, os aparelhos repressivos, convivem também com os aparatos ideológicos ou com os aparelhos ideológicos no âmbito do Estado. Espero que tenham gostado da discussão, ainda que bastante breve. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho, contribuindo, assim, com as jovens gerações de estudantes e com as jovens gerações de pesquisadores, que, por vezes, podem sentir uma certa dificuldade ao entrarem em contato com estes autores. Até uma próxima.